E aí, Lili? Tô com Bom, saudade nem fale, a gente faz um tempinho já que não se vê, né? que a gente não se vê, é verdade. É... Lília, obrigada por ter aceito o convite, né? A gente fazia muito tempo que a gente comentava, assim, que a gente queria fazer alguma coisa juntas, né? Ai, vamos fazer alguma coisa juntas, porque a nossa a linha que a gente segue, né, é a mesma. A É única diferença é verdade. que você vai para o campo da moda e eu vou para o campo das emoções, né? Sim, Mas a gente se conversa muito, assim, e se alinha muito nas nossas postagens, né? Em como a gente pensa a respeito do corpo, do nosso relacionamento, da interação que a gente tem com o nosso corpo, da nossa autoimagem, né? sim, Então, verdade. é muito legal ter você por aqui. Prazer, um privilégio. Então, Lília, eu pensei da gente começar você assim contando um pouquinho para nós como que foi a tua caminhada em relação à autoestima, como que você, dentro da tua história, percebe que Deus foi trabalhando na tua identidade, nas tuas questões, enfim, para a gente experimentar um pouquinho essa coisa da vida na vida, né? De você trazer a tua vida para se conectar com a nossa. E aí depois a gente entra em outras questões aí, né, que tá todo mundo interessado em saber. Mas primeiro eu queria ouvir a tua história, um pouquinho de você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lília, né? Eu sou carioca, eu estou aqui em Curitiba desde 2004, né? Morei também um pouquinho em São Paulo, depois voltamos para Curitiba, mas eu cresci até os meus 18 anos no Rio de Janeiro. E desde que eu me entendo por gente, é engraçado que à medida que o tempo vai passando, a gente vai fazendo, tendo um entendimento mais sincero da nossa história, né? Das coisas que a gente já viveu, das coisas que a gente já passou. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma autoestima muito boa, né? Sempre fui muito amada, sempre recebi muita palavra de afirmação, né? Palavras de carinho, de cuidado, de zelo. Isso sempre foi muito alimentado, né? Pelos meus pais, pela minha família. E eu vejo também que a minha personalidade, de alguma forma, favoreceu isso. Eu sempre pensei o melhor de mim, né? Enfim, eu cresci num contexto cristão, né? Frequentei igreja desde criança. Sou filha de pastor, então esse é o meu convívio, né? E a igreja é um lugar onde a gente geralmente é muito amado, né? Onde a gente cria laços muito gostosos, muito profundos, muito saudáveis. E na minha infância, eu lembro que eu vivi assim um contexto muito duplo, né? Ao mesmo tempo que na igreja eu tinha amizades, eu era muito bem aceita, fazia amizade muito fácil, tinha muitos amigos. Na escola eu não conseguia ter o mesmo cenário, a mesma realidade. E muito pelo contrário, eu era muito judiada na escola, eu era muito zoada, maltratada, né? Aquela coisa assim, que hoje chama todo mundo de bullying, mas naquela época era pura maldade mesmo da criançada, né? Então eu lembro assim que eu tinha uma amiguinha que eu queria muito ser amiga dela e ela ficava de mal comigo por nada. Eu perguntava, mas o que que eu fiz? E ela simplesmente virava para mim e falava assim, ai, você existe, né? Tipo, era coisas assim desse tipo. Eu lembro que eu chegava em casa chorando, chateada, muito machucada, e eu contava tudo para minha mãe. Minha mãe falava assim, minha mãe sempre falava sobre quem eu era. Minha mãe falava assim, filhinha, você é assim, 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 assim. As suas verdadeiras amizades, você sabe quem são. Isso vai passar. Se ela não quiser ser sua amiga, tudo bem, né? E bola para frente. Minha mãe nunca dava muita atenção para aquilo, e aquilo naturalmente para mim, é verdade, né? Passou. Mas aquilo chegou um momento que para mim ficou assim insustentável, né? Deu um basta, né? Eu virei uma chavinha de defesa, né? Que eu não sei porquê, mas virou uma chavinha de defesa. E eu lembro que assim, na minha sétima série, eu falei assim, chega, ninguém mais vai falar assim comigo, mas por que que me tratam desse jeito, né? Eu sei, eu não sou assim, eu sou tão querida, né?
E eu tenho tantos amigos, por que que essas pessoas não querem ser minhas amigas? Então eu também não quero, né? E virou essa chave. Parei de me importar com isso, só que aí também eu vejo que fui para um outro extremo, né? Porque tudo aquilo que dói, que machuca, gera uma defesa, e se você não lida com isso, provavelmente você, né, vai ter uma questão não resolvida ali. Eu fui para um outro extremo também de não me importar com muita coisa, né? Mas a minha autoestima sempre foi boa, sempre pensei o melhor de mim, sempre me cuidei, sempre me vi de uma forma muito carinhosa, né? Isso para mim sempre foi muito tranquilo, nunca tive dificuldade com isso, né? Mas eu vejo assim que eu não tinha um conhecimento verdadeiro da minha identidade, né? Então, à medida que eu fui crescendo, que eu fui realmente, né, entendendo quem eu era, né? Naturalmente, Deus foi tratando essas coisas no meu coração, foi tratando essas coisas no meu comportamento, né? Na minha mente, a forma como eu lidava, como eu me comportava com algumas situações, né? Até hoje, né? Eu só vou parar de ser tratada quando morrer. Mas eu vejo assim o quanto realmente a gente se permite se conhecer, conhecer a nossa verdadeira essência, a nossa identidade, né? Buscar de dentro de nós, né? Quem nós verdadeiramente somos, né? Quem Jesus diz que nós somos. Então isso nos preenche. Então a gente para de ficar buscando tanto conteúdo externo, né? Tanta retorno, né, de outras pessoas, né? Enfim. Então eu vejo que a minha história, né, eu não tive grandes dificuldades com a minha autoestima, mas eu vejo o quanto ela melhora, né, o quanto eu cresço, né, como pessoa a partir do momento que eu invisto muito em me conhecer, né, e me aprofundar na minha identidade. Uhum. E Lília, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é filha de pastor, né? Sim. E geralmente os filhos de pastor dão uma sofrida aí, porque existe toda uma expectativa, uma pressão da igreja, um olhar diferente, né? Ah, é a filha do Sim. pastor. Como que foi isso para você? Você teve alguma crise com isso ou foi algo tranquilo? Como... Eu tive muitas Tranquilo, vezes algo com isso. tranquilo. É porque hoje eu acho que isso é um pouco diferente, né? Mas na minha época, não sou velha, tá, gente? Mas assim, né? De uns 10 anos para cá, as coisas mudam bastante, mudaram bastante. E isso, assim, por muito tempo, eu cresci numa igreja mais tradicional, então por muito tempo isso era um rótulo, né? E esse rótulo parece que dava o direito para todo mundo se meter na tua vida, né? No teu comportamento, no que você fala, do que você não fala, né? E meu pai, para quem conhece, né, a linguagem dele é amor, ele é paizão, queridão. Então também tinha muito assédio em cima dele, né? Então isso também fez com que eu precisasse, me sentisse assim, muitas vezes ter que dividir o meu pai. Então não ter o tempo que eu precisava dele. Então isso piorou, porque quando eu falei para você que eu fui para um outro extremo, né? E, na verdade, isso aflorou em mim, assim, né? A minha defesa, porque eu lembro, assim, que eu era muito bocuda, né? Com algumas pessoas, né? Algumas pessoas viravam assim, ai, seu pai, ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu falava, pois é, ele é meu pai. Ele não é o seu pai. Você não tem pai? Né? Tipo, eu ficava, assim, bravíssima, né? Então, tinha uma época que eu realmente, assim, tive muita dificuldade com esse rótulo, né? Mas eu via ele assim, o ministério dele, né? Eu achava que a nossa família vivia aquilo como consequência, né? Até um dia que Deus mostrou que nós éramos uma família pastoral e que nós todos tínhamos o nosso papel, né? Então aquilo na verdade entrou em mim assim como uma essência mesmo, um chamado. Falei assim, nossa, eu tenho uma importância na família, né? Ele conta comigo, eu sou fundamental aqui. Então, isso mudou completamente a forma de eu me ver como filha de pastor, né? Uhum, uhum. Você percebeu o teu propósito ali, né, Eli, que é muito importante. O Sim, propósito, né, não só mais exato, um, mas você era importante ali naquela função. Que legal. exatamente.
Isso é Você muito tocou na legal. palavra certa, propósito, né? Quando a gente Uhum, entende o propósito, aí as coisas funcionam, né? sim. Meninas, esqueci de falar, quando vocês perceberem alguma chave, vão anotando aí para, né, cada uma pegar, né? Às vezes uma entende algo importante, coloca ali, a outra já fixa também, né? Então a gente vai fazendo essa troca para ficar mais interativo também a nossa live, né? Então, e se você quiser, compartilha, vai ali no aviãozinho também, compartilha para outras pessoas virem, dar uma olhadinha, né, no nosso papo aqui. Lília, então assim, você é consultora de imagem, você entra num lugar muito íntimo, né, das pessoas, que é no guarda-roupa, que Sim. é um lugar assim que é um lugar muito nosso, né? E como que você assim percebe, né, como que as mulheres se relacionam com o corpo? Como que você percebe essa questão das roupas, do vestir, do guarda-roupa? Enfim, conta um pouquinho aí pra gente da tua experiência. Então, a consultoria, ela é um trabalho muito legal, né? Porque, bem isso que você falou, a pessoa ali, ela tá tendo um ato de ousadia, né? De coragem, né? De posicionamento, de fazer alguma coisa, né? A respeito do que ela tá sentindo sobre ela mesma, né? Então, nossa, meu celular tá toda hora ficando isso. Aí, vamos ver se vai parar. E aí, e é muito legal porque é uma decisão dela, né? Às vezes você fala alguma coisa para alguém, dá uma dica, uma sugestão, mas se ela não está comprometida em realmente melhorar, né, em avançar como pessoa, ela pode descartar aquela imagem. A partir do momento que a pessoa decide fazer a consultoria, ela te procura, ela pesquisa, ela está disposta a pagar um valor por isso, ela está disposta a ter, né, depois futuras ações que vão mudar a vida dela. Né? Então, é um comprometimento. Né? É realmente ali um tempo eu costumo dizer que é um ato de coragem, né? De ousadia de quem decide fazer isso, porque é sair total da tua zona de conforto. Né? Convidar alguém que você não conhece para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, né? Abrir a tua vida, o que você pensa, porque tem muita gente que pensa Você que a dá opinião consultoria sobre o que você veste ainda, né? é de calcinha, sutiã, né? Entrar dentro do quarto dela, enfim, né? Mas isso é de menos. Mas assim, eu vejo assim que muita gente pensa que a consultoria ela se resume ao exterior, à estética, né? A coordenar look, né? E muito pelo contrário, ela é extremamente íntima, ela é extremamente profunda, né? Ela trabalha muito a identidade, a autoestima da pessoa, né? O Uhum. autoconhecimento, a autoimagem, autoaceitação. Meu Deus, é profundo. Tanto que eu já fiz várias consultorias em que no final a gente chorou, né? Quando terminou, sabe? De vir aquele abraço assim, ah, eu não acredito que acabou, nossa, foi tão profundo, mexeu tanto comigo, sabe? Por quê? Porque realmente, né? A pessoa vai se abrindo para aquele processo e é uma entrega, né? Cada um se entrega de uma forma, né? Então é uma experiência única, né? Não, cada um tem uma experiência única. E é um processo muito legal porque assim, você começa com isso, começa com a escolha, né, da pessoa. E aí vem aquele primeiro encontro, né, desafiador, né, que você não conhece, e aí você, né, tem ali fazer um monte de investigação. Geralmente a pessoa poda muito o que ela fala, né? Tem umas que abre o coração, abre a vida, mas algumas já ficam ainda, né, ainda estão desconfortáveis, né, com o desconhecido, né? E a gente tem que ficar ali, né, tentando, né, indo pelas laterais, né? E aí começa um processo que é muito lindo, que é muito maravilhoso. Você quer perguntar alguma coisa, Dani? A Cláudia acabou de colocar ali uma chavinha que eu achei muito legal, que é se entregar requer ousadia. É isso Muita. mesmo. Muita ousadia. Tanto num processo terapêutico, como num processo, né, de entrar no guarda-roupa também. Sim, Os dois requerem muito investimento, não só financeiro, mas principalmente emocional. Né? sim. Então a pessoa tem que estar ali realmente entregue para qualquer
um desses tratamentos, né, ou dessas consultorias, enfim. Sim. Li, como que você percebe que as mulheres se relacionam com o corpo durante essas consultorias que você dá? Então, tem uma questão que é é muito comum, é quase generalizada, né? A maioria das mulheres, elas não se percebem 100% como elas são. Aí tem dois grupos. Tem um grupo que se cuida, que malha, né? Tem um grupo aí que come bem, né? Que faz academia. Então esse grupo ele se pauta em cima disso. Então está um pouco mais ok em relação a como ele se vê, né? Elas se veem, né? Diante do espelho, enfim, autoimagem. E tem o outro grupo que não sabe lidar com o corpo, que tem vergonhas, que tem, né, ali várias questões não resolvidas com o próprio corpo, né? Que está muito mais ligado também, não só à autoimagem, mas também à autoaceitação. Né? Então, aí os dois têm as suas dificuldades, porque o primeiro grupo também às vezes se pauta numa situação, então eu posso isso, posso aquilo, e muitas vezes é sobre conteúdo externo, e não o conteúdo dela. E aí, o segundo grupo, também você tem que trabalhar com muito carinho. Por quê? Porque, na verdade, ela se sente daquela forma por carências, né? Falta de amor, falta de elogio, falta de doçura e carinho e permissão no se olhar no espelho, né? Então, eu vejo assim que a grande maioria não se percebe verdadeiramente quando se olha no espelho. Tem sim muitas dificuldades em relação ao próprio corpo. E aí entra a questão da expectativa, né? Porque o primeiro grupo, esse grupo que malha, que geralmente é um grupo de pessoas que tem uma expectativa muito alta e que se compara muito, principalmente nas redes sociais. Né? Então é Sim. um grupo assim que por mais que tenha um corpo bonito, que se cuide, a expectativa muitas vezes está tão alta que ela não se sente bem. Então a gente fala que a autoestima ela é uma balança. De um lado a gente vê o sucesso e do outro a gente vê a expectativa. Se Sim. a expectativa estiver muito grande, talvez eu tenha que ter um sucesso muito alto. E talvez é um sucesso que eu não vou alcançar. Né? Sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar a expectativa. Né? E aí, se eu tenho uma expectativa adequada e o meu sucesso está baixo, né? Então eu preciso me cuidar mais, então eu preciso aumentar um pouquinho o sucesso para conseguir um equilíbrio nessa balança. Sim. Né? Eu sempre falo duas coisas, que tudo é uma questão de motivação e tudo também é uma questão de referência. Essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas, elas precisam ser muito certas. Por quê? Porque se a tua motivação de malhar, de ter um corpo legal, for mostrar esse corpo, for receber elogio, for ser vista, né? Você vai estar exatamente colocando o que você falou, colocando expectativas nisso, e você corre o grande risco das pessoas não suprirem essa sua expectativa. Então é muito diferente quando a minha motivação é me cuidar, é saúde, eu me sentir bem com o meu corpo. Então você vai olhar para o espelho a qualquer dia que você volta à academia e você fala assim, nossa, mais um dia eu venci, mais um dia eu cumpri, tá pago, né? O famoso tá pago. Mas você se sentir bem, sem necessidade de ficar postando foto, né, de roupa de ginástica e isso, aquilo, por quê? Porque você fez aquilo para você. Então, a nossa motivação, a gente precisa sempre se perguntar: por qual motivo eu estou fazendo isso? Essa é uma pergunta que tem que estar na nossa boca o tempo todo. Eu vou colocar uma roupa. Qual é a motivação de eu colocar essa roupa? Qual a motivação de eu querer isso aqui? Por que eu tenho tanta dificuldade de abrir mão desse tipo de comportamento? Por que eu tenho tanta dificuldade de abrir mão desse tipo de vestimenta? Se eu vejo essa vestimenta em outra pessoa e eu não acho legal, por que eu tenho necessidade de usar ela? Por que ela me faz me sentir bem? Então, a motivação vai
nos fazer nos autoavaliar, né? Uhum, Então, uhum, assim, alguém pode virar para você e falar assim: ah, você vai colocar essa roupa, não tem nada a ver, meu, vai passar a mensagem errada, isso. Mas você pode ignorar. Agora, se você se perguntar, você vai ter que responder. Você vai ter que ser sincera, né? Investigar. Então, qual que é a minha motivação? É receber elogios? É receber, né, curtidas? É ser vista? Né? uhum, E as uhum, referências também. Por quê? Porque eu consumo as referências que eu sigo, que eu tenho, né? uhum, Então você se alimenta, é um alimento, né? Então assim, se você segue uma pessoa e o tempo inteiro ela exala imagem, 99% de chance da vida dela ser muito fútil. Porque a gente é uhum, muito mais do que imagem. Você ter uma imagem impecável o tempo todo dá muito trabalho, né? E é longe ser metade da nossa vida, né? Então, assim, essas referências a gente precisa cuidar. O que a gente está consumindo de referência, quem a gente está olhando, né? O que a gente está absorvendo. Se você fica vendo, né, referência de loja, de roupa, o tempo todo, você vai querer consumir. Você vai olhar para o seu guarda-roupa com desgosto e você vai falar assim: meu Deus, eu não tenho, tudo que eu quero tá fora, não tá dentro. Né? uhum, Então, uhum. assim, você precisa saber filtrar as suas referências, a motivação certa e a referência certa. Uhum. Qual o filtro que eu estou usando, né, para olhar o Instagram, por exemplo? Qual é Sim, a motivação, né? sim. Será que eu estou olhando para me comparar? Será que eu estou olhando conteúdos que me inspiram, que acrescentam, ou eu estou olhando conteúdos que me colocam para baixo, que me fazem sentir inveja, né? Então, são os filtros que a gente precisa trabalhar. E Sim. eu estava pensando aqui enquanto você estava conversando, né, falando, que a gente precisa também analisar um pouco os nossos pensamentos, né? Quais são os pensamentos que a gente tem quando a gente tem uma baixa autoestima, né? Ah, eu sou inferior. Se talvez eu tenha um pensamento, eu sou inferior, eu posso querer me mostrar através da minha roupa, né? Ah, eu tive algum problema em relação ao meu corpo, algum abuso. Ah, então talvez eu tenha um pensamento de que eu fui culpada naquela situação, né? Isso entrou no meu, no- na minha mente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar roupas para me esconder, né? Sim. Então, tem muito o que a gente pensa, tem muito reflexo na maneira como a gente se veste. Muito, É, muito, muito, muito. Uhum. muito. Então, pensar também refletir quais os pensamentos que eu tenho em Sim, relação o ao que que eu. gera em mim, né? Uhum. É engraçado porque, assim, eu já conheci muita gente, né, que isso que você falou, né, do que você viveu em relação a um abuso ou alguma outra situação, né, e você querer se afirmar, né? Então, você se camufla, são máscaras, né? São vestimentas na verdade, te encobrem, né? Elas refletem alguma coisa, menos você, né? Porque você ser você exige vulnerabilidade, né? Exige você se expor, exige você não se importar com algumas coisas, né? Então, a gente vive num mundo muito consumista. Eu sempre falo que existe uma diferença absurda entre consumo e consumismo, né? Então, a gente vive num mundo extremamente consumista, né? Onde um padrão social está totalmente ligado a isso, né? Então, eu me afirmo o que eu sou pelo que eu tenho, né? E isso, na teoria, me faz me sentir bem, porque as pessoas te respeitam por aquilo que você aparenta ser, né? Ou Uhum. aparenta ter. Uhum. Então, eu aqui em Curitiba, eu já trabalhei com muita gente assim, né? Que se vestia de camadas de proteção, né? E aí a gente chega no final da consultoria, a pessoa é outra. Epa, não é essa que tá aqui dentro do seu guarda-roupa, né? Teve uma Uhum. que eu lembro que até falou pra mim assim, o que que eu vou fazer com esse guarda-roupa? Eu falei, bom, você não vai mudar da noite pro dia, né? Uma coisa, você vai parar de consumir da forma que você consome, já vai ser grande coisa. Então, eu já entrei nessa discussão várias mil vezes, né? A bendita bolsa Chanel.
né? Que foi um sonho da minha vida por muito tempo. Então, a bolsa Chanel nessa cliente estava lá, né? Falei assim, então, o que você sente quando você usa essa bolsa? Né? E a gente foi brincando, a gente foi falando, eu fui deixando ela falar, falei assim, me sinto poderosa, me sinto... Foi falando só coisas legais, né? Eu falei assim, tá bom, então vamos mais um pouquinho mais fundo. Verdadeiramente, o que você sente? Você se sente rica? Aí ela, me sinto. Eu falei, se sente maior que todo mundo, sente mais que que algumas pessoas? Você se sente que você é mais que algumas mulheres? Porque mulher compete com mulher, né? Você sente que você é mais vista? Aí fui falando, e aí foi ficando desconfortável. Por quê? Porque ela foi, lá no fundo, sim, né? Então, assim, tem gente que nem passa isso pela cabeça, né? É só uma bolsa. Por quê? Porque às vezes o consumo também já chegou num ponto tão, né, que não se importa em gastar o que gasta nisso, que nem tem esse filtro, né? Mas é legal, de novo, a motivação, né? O que eu estou, né, colocando para dentro do meu guarda-roupa, que na teoria tem que dizer tudo sobre mim, tem que revelar quem eu sou, né? Mas não está revelando um status social, está revelando ali um conteúdo externo, algo que eu, tipo, acho que tem que ser, né? A gente se Uhum, pauta muito em marca, né? Isso ainda é muito real, né? E a gente não para mesmo para pensar nisso, né? Para refletir uhum. sobre isso, quanto isso mexe ou não com a nossa autoestima. E é sempre a busca de um padrão, né? Ali, um padrão que é meio que imposto, né? Que a gente recebe com tantos estímulos de internet, de televisão. E eu gosto muito de falar nas minhas palestras sobre a Terry, que ela fez o Embrace, né? Aquele Uhum. documentário que é maravilhoso. Eles tiraram do Netflix, não sei se tem algum outro, se alguém que está assistindo a live souber se tem alguma outra maneira de ter acesso a esse documentário. Mas é incrível a história dela, porque a Taryn, ela era uma. Ela, depois de 13 gestações que ela teve, ela ficou muito insatisfeita com o corpo dela e ela foi daí atrás de uma amiga e essa amiga que era personal falou para ela, olha, é o seguinte, vamos aí bombar teu corpo e você vai ser fisiculturista, você topa? Ela, vamos lá, vamos fazer esse trem dar certo, né? Aí ela foi, fez, né, todo o sacrifício lá, chegou lá para competir com as mulheres e ela levou um susto, porque ela percebeu que aquelas mulheres que estavam competindo lá, que tinham os corpos perfeitos, né? Imagina fisiculturista, Sim. elas tinham baixa autoestima. Nenhuma delas era satisfeita ou estava satisfeita com o corpo. Para a gente perceber o quanto que não tem a ver com o nosso corpo, com a Não. nossa perfeição, né? O nosso corpo pode não ser perfeito, né? A autoestima não é você ter o corpo perfeito. A Na autoestima verdade, é isso é sobre o você se contrário. amar, né? Exatamente, é Quando se você amar apesar das mostra, imperfeições, eu vejo né? muito isso. Quando a pessoa se importa muito, né, existe uma carência ali. Existe uma área ali que não está resolvida, porque ela está compensando com aquela área, né? Uhum, Então, por exemplo, exatamente. eu tive uma cliente que ela era super magrinha, pequenininha, ela era minhãozinha, eu acho que ela vestia 34, 36, né? 36, acho que nem 36, acho que era 34 mesmo. Bem pequenininha. E ela tinha muito conteúdo da mãe, muito. Uhum. E da irmã também, né? A irmã, tipo, tinha um estilo completamente diferente do dela, né? Tinha um estilo muito sexy. E aí ela comprava algumas coisas e ela dava pra irmã. E a irmã não se via daquela forma. Ela não gostava daquele tipo de roupa, mas ela achava que ela tinha que usar. As duas tinham um biotipo muito parecido. E aí, quando eu fui fazendo, fui lá mexendo no guarda-roupa dela, fui vendo um padrão, né, de roupa ali, bastante óbvio, né? E chegou um momento que eu perguntei pra ela, falei assim, você gosta bastante de roupa curta, justa? Eu falei, por quê, né? Por que que você compra esse tipo de roupa? O que que você sente, né? É compatível com a tua vida? É compatível com o teu trabalho? O teu marido acha ok? Né? Eu fui fazendo várias perguntas para ela. E aí ela falou para mim, ela falou assim, Lília, a maioria dessas roupas eu ganhei da minha irmã, né? E aí, tipo, todo mundo fala que eu tô bonita. E aí eu falei pra ela, falei assim, todo mundo quem?
E aí ela falou assim, minha irmã, minha mãe, né, meu marido, e meu marido, né, gosta de andar comigo assim, né, e barará, e tarará. Foi falando, foi falando. Eu falei assim, tá, mas então o que que você sente? E ela não sabia dizer. Ela não sabia. E aí ela começou, comecei a fazer ela vestir, né, roupas. E aí ela falou assim, na verdade, é bem desconfortável, porque tudo me aperta. Aí ela começou a falar, porque como ela vestiu muito, né, começou a cansar. E aí ela falou assim, dificuldade para sentar, eu sou bem assim, eu sou... a personalidade dela era completamente diferente das roupas que ela tinha. E eu não precisei falar muito para ela ver, né? Chegou uma hora que ela falou assim, meu Deus do céu, eu preciso dizer para minha irmã parar de me dar roupa. E isso acontece muito. É uma influência, é uma referência externa que acaba influenciando muito, né? Mas é um padrão, né, que ela deixou entrar. Você não tem noção, Dani, do guarda-roupa dela. Era muita coisa. E ele era todo assim, né? Então ela começou a pensar assim, nossa, na verdade eu até pareço que eu sou pequena, né? Parece que eu sou menor. Eu falei, sim, porque uma pessoa pequena com uma roupa pequena, ela parece menor ainda. Sim. Né? Uma roupa justa, parece que teu corpo ele é pequeno. Então, ela começou a ver coisas que ela nunca tinha visto antes. Então, às vezes a gente está tão cheio dessas informações que a gente não consegue olhar para o espelho e se ver, né? Se perceber, né? E perceber o corpo como algo a mais do que uma vitrine, né? O nosso corpo não é só uma vitrine. Encarar o nosso corpo como um presente, né? Uma dádiva, algo que Deus nos deu para que a gente possa se relacionar, né? Se relacionar com o mundo, para sentir sensações, né? O paladar, o olfato, você sentir um cheiro, você ir num parque, se conectar com a natureza. É para isso que serve o nosso corpo, né? E ele é uma máquina perfeita. Às vezes eu comento com o Douglas, porque ele trabalha nessa área de engenharia, né, de projeto, como que o nosso corpo, ele é perfeito, né? Uma máquina nunca duraria o tempo que o corpo dura sem uma manutenção, sem trocar uma peça, né, sem dar algo errado ali. E olha só que perfeição que é o nosso corpo, né? Como que Deus nos fez perfeito. E a gente, às vezes, olha para esse corpo que Deus falou lá no Éden, né? Que era quando Deus nos criou, ele falou assim: é muito bom. E a gente olha para o espelho e se critica ainda, né? Como se a gente tivesse o direito de falar que o nosso corpo não é tão bom assim, não é bom o suficiente, não é bom tudo aquilo que Deus nos deu e Deus fez, né? Então, se olhar com mais carinho é muito importante. Não olhar só o defeito, olhar as qualidades, ter o foco, né? Potencializar as qualidades. E perceber o quão maravilhoso é nós termos um corpo. Né? Como que a gente pode se olhar no espelho com um outro olhar, com um olhar de amor, né? De acolhimento, de aceitação. E aí tem também algumas pessoas que pensam assim, mas se eu me aceitar como eu sou, não vou mudar. Eu vou continuar sendo essa mesma pessoa. Não vou emagrecer, ou se eu me aceitar como eu sou, vou ter que trocar meu guarda-roupa, né? E é o contrário, né? Porque quando a gente se aceita, a gente começa a partir de um lugar de amor. Então, a partir desse lugar de amor a nós mesmas, nós conseguimos mudar. Não é a partir de um lugar de cobrança, de chicotinho, de culpa, de brigar com a gente mesmo ali no espelho que a gente consegue mudar. Não, é a partir desse lugar de aceitação, de dizer assim, eu me amo tanto que eu sou capaz de promover mudanças para mim, que eu sou capaz de me cuidar, que eu sou capaz de pensar na minha alimentação, sou capaz de fazer exercícios físicos, sou capaz de investir numa terapia, sou capaz de investir numa consultoria, né? Então, ter esse lugar. Quando você faz essas consultorias, Lília, você trabalha esse amor, assim, como que
Como que as mulheres se veem e como que você trabalha isso nelas? Trabalho. E é muito engraçado, porque no início também é bem desconfortável para elas, né? Você me conhece, sabe como é que eu sou, né? Eu falo o que eu penso e eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou muito sorridente. Então, isso também já gera um desconforto, que a maioria não é assim, né? Principalmente a curitibana. A curitibana, geralmente, ela é, né, mais reservada, ela é mais desconfiada. Eu falo a curitibana porque aqui em Curitiba a gente também tem gente de muitos outros lugares, né? Sim. Uhum. Então, não atendi só curitibana aqui em Curitiba. Então, eu percebo isso que até no início é desconfortável. Mas aí eu já falo que no primeiro, no primeiro encontro dentro de casa, né, a gente já tira o guarda-roupa para fora, já veste um monte de coisa. E ali eu já começo, falo assim, nossa, mas você é tão linda. Nossa, e eu começo a ver que elas ficam desconfortáveis com aquilo, né? Até chega uma hora que elas se rendem, né? Tipo, a sensação assim de que não é só que ninguém fale aquilo, né? Mas elas não se veem daquela forma, né? É, às vezes colocam um padrão, né? Tipo, um padrão para se sentir tão linda, mas não se sente. Porque quando ouve, né, é muito surreal, né? Uma pessoa de fora. E aí teve uma que eu lembro assim, que até virou pra mim e falou assim: você tá querendo me agradar, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, e se eu tiver? Tem algum problema? Aí ela falou assim, não, acho que não. Aí eu falei pra ela assim, que bom, porque querer agradar o outro é uma gentileza, né? Eu falei, isso não significa que eu não vou ser sincera com você, que eu não vou falar a verdade pra você quando eu precisar, né? Mas se eu quiser te agradar nesse processo, encare isso com bons olhos, é um carinho. Ela desarmou ali na hora. Ela falou assim, eu nunca pensei nisso. Porque já pensa assim, alguém tá falando uma coisa boa pra mim, e pensa, já quer me agradar, né? Já tá querendo alguma coisa, né? Tipo, por que que a gente já pensa mal, né, de um comportamento que... Ou então, às vezes alguém fala, elogia você, né? Você fala assim, tá, até parece, né? Ou então, tipo, nossa, que corpo Isso é lindo. um Ah, ponto tá, engordei 5 interessante. quilos. Ninguém É, precisa saber, né? isso Então, é um ponto assim, interessante. Quem tem dificuldade em receber um elogio. Geralmente tem uma baixa autoestima aí, algo que está com certeza. desconfortável, né? Então, qual que é a resposta? Você elogia uma pessoa, ela fala assim, é que eu comprei baratinho. Você fala, não, mas é que hoje é não sei lá o quê. Né? Então, assim, essas justificativas já demonstram que existe algo ali. E você me pergunta assim, então o que que eu respondo? Obrigada, né? Obrigada, eu aceito esse elogio, né? E Então, eu falo que o oposto também incomoda. É uma coisa muito engraçada, porque assim, aquilo que você falou antes, né? Por exemplo, uma pessoa que cuida muito do corpo, a grande maioria que eu atendi buscava aceitação nisso, né? Não era só por esse apelo de saúde, de bem-estar, mas sim, precisava sim se afirmar, autoestima baixa, né? E isso deixava ela ali num patamar. Em contrapartida, outras mulheres, né, que às vezes não se cuidam tanto, mas elas estão super ok, né, com o corpo delas, e é muito mais fácil você acessar até. São muito mais permissivas, brincalhonas, levam tudo muito mais na esportiva, o processo acaba sendo muito mais leve do que com essas outras pessoas que a gente precisa, né, ter mais tato, mais cuidado. Mas aí tem essa questão do elogio, que aí você vai lá e fala, a pessoa às vezes se diminui. E tem o contrário também, porque às vezes você vai lá e elogia uma pessoa, você fala assim, nossa, tá tão linda hoje. Aí se ela vira pra você e fala assim, eu sei, eu também me achei linda quando eu saí de casa. Você fala assim, meu Deus do céu, que pessoa sem noção, tantã, né? Tipo, se acha, né? Se acha, da onde? Aí você já detona a pessoa. Então, uhum, essa coisa que a gente está começando a viver como mulheres, né, de empoderar a outra, de celebrar a outra, de olhar para a outra com olhos de verdade, olhos de amor de verdade, de você conseguir, de não ser só da boca para fora, de você admirar alguém verdadeiramente. O que que eu admiro na Dani? O que que eu admiro na Débora? O que que eu admiro na fulana? Sabe? É aquela coisa assim, o que que eu de fato eu admiro na minha amiga ou naquela mulher que eu vejo todo dia no meu trabalho, sabe? E isso tem que ser sim. real, não pode ser da boca para fora.
Uhum, uhum. E também assim, Lilia, você falou antes desse lugar que você ocupa nas consultorias. E eu sempre falo aqui que a gente precisa começar a se tratar como se a gente fosse essa melhor amiga, que elogia, que te impulsiona, mas também que às vezes puxa um pouco a tua orelha, né? Com certeza. Então, se olhar no espelho, e pensar assim, será que aquilo que eu falo para mim, quando eu me olho no espelho, uma amiga falaria? Né? O que que ela falaria para mim? Porque eu já vi mulheres assim falando: "Ai, eu sou uma baleia. Ai, olha aqui minha gordura. Ai, mas será que você falaria isso para uma amiga sua?" Provavelmente não. Provavelmente você seria muito mais carinhosa com uma amiga sua do que você está sendo com você mesma. Sim. Então, a partir desse olhar de amor, de carinho mesmo, como se você fosse a tua melhor amiga. O que que a tua melhor amiga falaria para você nessa situação, né? O que que uma melhor amiga, como ela te elogiaria? O que que ela falaria para você melhorar? Eu acho que esse lugar, muitas vezes, que você ocupa na consultoria, de uma melhor amiga, né? Que está olhando ali Sim. as potencialidades, que está celebrando, que está te E sabe, colocando para cima, mas também tá puxando a tua orelha. e sabe que é comum também, Dani? Eu já reparei que muita gente às vezes faz a consultoria depois de ver um momento importante na vida dela. Então, eu já fiz consultoria após uma pessoa perder um bebê. Eu já fiz consultoria após, né, uma maternidade, onde a pessoa se teve pós-parto, onde ela se sentiu horrível, e aí o marido foi lá e deu de presente para ela. Achei super legal, né? Já fiz consultoria numa pessoa que emagreceu assim 40 quilos, muitos quilos, né? Já fiz várias vezes com pessoas assim que perderam. Então, ela deixou um corpo para trás, ela se vê completamente diferente. Então, são processos, bem que você falou, que elas precisam aprender a se ver. Por isso Uhum. que no centro de moda, todo o meu conteúdo, ele gira em torno de autoestima, de relacionamento com o espelho, porque isso envolve você sair um pouco desse lugar de ficar consumindo referência externa e de você começar a se ver, né? Uhum. Só paga mico na rua, só sai mal vestida, só sai sem noção, se você não se percebe, se você não se conhece, não conhece o seu corpo, né? E você só vai conhecer, não é se alguém te der a dica, é se Uhum. vendo, é testando, Sim. é aprendendo, é exercitando como qualquer outra coisa, sabe? Então, essa coisa de você se olhar com mais carinho, precisa ter uma detox de informação externa. Uhum. Precisa ter um tempo de isolamento onde você corta aí né, as anteninhas externas e você fala assim, não, chega. Eu vou agora decidir fazer o que essa mulherada doida tá falando, entendeu? Vou olhar pro espelho e vou ver o que, que sai dali, o que, que eu vou ver dali, né? E às vezes no Uhum. começo você não vai ver muita coisa, ou vai ver coisa ruim, porque a gente é muito crítica com a nossa imagem, né? Uhum. Mas aí você tem exercício, que eu sempre falava para elas, eu sempre dava exercício toda semana, né? Então, assim, essa semana você vai acordar todos os dias e você vai falar: Oi, bom dia, sua linda. Tudo bem? Você vai colocar aquela música legal no chuveiro enquanto você toma para ir para o trabalho, para que você já se sinta mais alegre. Porque alegria e autoestima também andam juntas, né? Uhum. É bem-estar. Então, eu Legal. falei assim, você tem que olhar para o espelho e você se admirar. Porque se você sair na rua esperando o elogio de alguém, provavelmente você não vai receber. Mas se Uhum. você se der o elogio que você tanto precisa, você não espera mais dos outros. Você já se deu de manhã, Uhum. né? Uhum. Então, essas pequenas atitudes de amor próprio, né? De você se envolver com você mesmo, com aquilo que você gosta, isso não para, isso é um avião, isso assim só melhora, só avança e você vai ficando mestre em você mesma, você vai se conhecendo mais, cada vez menos a interferência externa entra, né? Você filtra muito o que entra. Então fica muito poderoso o negócio, sabe? Fica muito legal. E você começa a influenciar outras pessoas, isso começa a exalar, né? Isso Uhum. começa a transbordar. A partir de um lugar de autoconhecimento, né? De saber, de se conhecer mesmo, saber o que que eu gosto, né? O que que
cai bem em mim, não o que que as outras pessoas estão dizendo para eu vestir, ou o que que as outras pessoas estão Sim, falando para eu ser, mas quais são os meus valores, né? E aí essa história da Terry embate muito, porque quando ela chegou lá naquele lugar, né, vendo aquelas mulheres, ela percebeu o quanto aquilo era fora do valor dela, o quanto aquilo foi exaustivo para ela, para a família, quantas coisas ela deixou de fazer para buscar aquele ideal. E aí ela entra em contato com ela mesma, com a identidade dela, e ela começa a trabalhar a aceitação do corpo dela. Tanto que hoje ela sim, tem um corpo que é fora do padrão, né? E ela se mostra naquele corpo. É incrível a vida dela, né? E ela deixou um legado muito grande para nós nesse sentido, né? De se ver realmente nessa identidade, né? De mulher que não precisa estar dentro do padrão, né? Que pode sim. se amar mesmo estando fora, né? E amar o É. seu corpo e tudo que o corpo oferece, né? Sim, eu sempre falo que existe uma zona de equilíbrio que a gente precisa atingir na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Quando eu sempre falo muito sobre elegância, né? Elegância é ter uma imagem equilibrada, né? Então, assim, a partir do momento que tudo na tua vida se revela equilibrado, então você tem um corpo que revela que você se cuida, não que você é uma fanática da academia, mas que você se cuida, né? Que você se ama, que você tem uma pele Sim, que diz que você se cuida, você tem um cabelo que está lavado, que é compatível, que você cuida dele de acordo com o que ele é naturalmente, né? Você se veste de uma forma equilibrada. Tudo isso, quando chega junto, chega muito bom, né? Para quem vê. uhum, Então, sim, chega assim, criando o efeito, nossa, essa pessoa é muito equilibrada, essa pessoa tem tudo no lugar. Né? Eu não uhum, preciso mostrar que eu tô mega maquiada, eu não preciso mostrar que eu tô com a bolsa tal, com a roupa tal, com o corpo mega malhado. Porque aí vai destoar, aí não tem equilíbrio, entendeu? Algo sim, chega antes de mim. O meu corpo uhum, chega antes da minha identidade, né? uhum, O meu cabelo, meus cílios postiços, eles chegam antes da minha identidade. E eu não quero isso, né? uhum, Eu quero que tudo isso melhore e me mostre, mas a minha essência. Né? As uhum, coisas que eu já ouvi, você não tem ideia. Eu já vi gente que me olhou e falou assim: você, consultora de imagem, mas você se veste tão básica. Nossa, você está gordinha, hein? Se dá para precisar dar uma emagrecida. Uma vez eu fui no evento, vou contar rapidinho essa. Fui no evento só de consultoria, né? Então era só consultora de imagem, né? E aí, rapidinho ali, eu conheci uma menina, já fiz amizade com umas outras duas, sentamos perto. Os comentários, né? Tipo, nossa, olha aquela mulher lá, super gorda, o que ela vai fazer? Umas coisas tão maldosas, assim, sabe? A gente tem muito julgamento nos nossos olhos, uhum, né? Na nossa uhum. boca. Então, a gente precisa dar fazer Aham, uma detox, né? Para sim, a gente uhum, realmente se autoavaliar, saber o que está aqui dentro, né? Porque às vezes tem muito lixo dentro da gente que precisa sair para a gente começar a se amar, para a gente começar a sim. se ver de outras formas. E isso vai mudar a forma como a gente vê o outro. Uhum, uhum. A Roberta colocou aqui: minha infância e adolescência girou em torno da cobrança da minha mãe para ser como a Barbie. Isso foi péssimo para mim. Queria dar essa chave também na questão de como que a gente tem transmitido isso para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? Elas veem muito o que, que a gente passa para elas em relação ao cuidado do corpo, em relação à aparência. Então, a gente está ensinando que o nosso corpo é maravilhoso, que ele é perfeito, ou a gente está ensinando que precisa emagrecer, que precisa ser que nem a Barbie, né? Ali, como a Roberta falou. O que, que a gente tem ensinado para as nossas filhas? E mais do que isso, qual é o modelo que a gente está passando? Porque quando a gente se olha no espelho, a nossa filha está olhando a gente, né? Está olhando como que a Sim, gente está se olhando. Se a gente está sendo cruel com a gente mesmo no espelho, ela está observando isso e ela vai começar a ser assim também. Então, esse cuidado, desse legado de ensinar para os nossos filhos, né? Como que deve ser a nossa relação com o nosso corpo, como a gente deve amar e cuidar dele, né? Também é sim. importante.
né? E Roberta, você é linda, não precisa ser Barbie, não. Tá travando um pouquinho, Dani. Agora não sei se sou eu, se é você. Oi, Eu parei até de ver os comentários. aqui tá tudo tranquilo. Vocês estão vendo, estão ouvindo Tá? bem? Uhum. Então vamos lá. Você quer falar mais alguma coisa, Lília? Tem mais algum aspecto que você acha importante a gente falar aqui? Eu acho que é isso que a gente realmente conversou, é um assunto assim muito poderoso. É o começo, né? Eu Uhum. acho que para você realmente, se você está insatisfeita com o seu corpo, né? Se você está com dificuldade de se ver e se curtir, vestir o teu corpo, às vezes houve mudanças, né, muito grandes aí, repentinas, né? Você precisa realmente buscar aí um processo de autoconhecimento, né? De decidir, né? Viver isso, não, eu quero me conhecer melhor, eu quero que meu guarda-roupa ele reflita quem eu sou, eu quero olhar para o espelho e curtir o meu corpo do jeito que ele está hoje. É o que você falou. Não significa que eu vou falar assim, ah, tipo, então, né, eu não vou emagrecer, eu não vou, né, fazer nada, deixa pra lá. Não, não é também largar os bets, né? Mas é você decidir estar bem com o corpo que você tem hoje. É decidir você se amar do jeito que você está hoje. Eu tenho uma meta para onde eu quero chegar com o meu corpo, mas isso é só para me impulsionar a melhorar, né? Mas hoje eu decido me curtir e me amar do jeito que eu estou. Porque senão a gente nunca vai estar satisfeita. Sempre vai ter alguma coisa a mais para chegar. E aí quando você chega ali, tem outra coisa para já no momento, né? Uhum, uhum, Então, e estipular, uma dica assim uma coisa que eu falo sempre, estipule metas reais, né? Um passo de cada vez, né? uhum, Você não vai resolver toda a sua aparência, toda a sua imagem, toda essa questão de estilo pessoal, de identidade em um mês, em uma consultoria, né? Eu sempre falo que a consultoria, ela começa um processo, né? E vai terminar no dia que você morrer. Mas ela começa algo muito poderoso que você vai dar continuidade, né? Tem muita gente nas mídias sociais, principalmente, que te oferece, né, aquele grãozinho, aquela migalha do dia a dia, né, para você ficar dependente daquele conteúdo. E você é livre para você realmente caminhar no seu passo, no seu processo, né, os seus avanços, né, descobrindo e vivendo a sua identidade, revelando a sua identidade, né? Então, assim, se alimente de conteúdos que te libertam, que te fazem bem. Eu acabei de assistir uma coisa, o que isso gerou em mim? Né? O que isso me fez? Me fez me sentir que eu tô faltando, me fez só pensar no que eu não tenho, me fez só sentir que eu preciso consumir isso e aquilo. Isso não é bom. Então, desenvolva filtros que funcionem. Se pergunte o tempo todo o que você está pensando, o que isso está gerando em você. Porque é só assim que a gente entra no processo de autoconhecimento. É a gente se investigar, né? Desde o momento que você falou, o pensamento, né? Que ele fica ali um tempo, ele começa a gerar um sentimento, né? E ele começa a uhum, provocar os meus comportamentos. Então, se você não filtrar o que você está pensando, o que está entrando na sua mente, vai interferir na tua vida inteira, né? uhum, uhum. Então, comece um processo de autoconhecimento, de se amar, de se curtir, mas estabeleça metas reais, passo a passo, dia a dia, um dia de cada vez. Aí Um vai dia. ser bem legal. Isso mesmo. Meninas, está terminando